Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje com a Aruth Oliveira, fundadora da ECOA, Consultoria Pedagógica. Olha o que faz a ECOA. ECOA Consultoria Pedagógica, pelo respeito às diversas infâncias, por meio da conscientização. Aulas, cursos, palestras e consultorias individuais, acompanhamento parental, formação sobre a primeira infância, conscientização sobre a identidade de gênero e sexualidade na educação. Importantíssimo. E olha que coisa, diz Aruth Oliveira, sou entusiasta da educação como ferramenta de transformação para a liberdade. Sou também uma pessoa branca e transgênero não binária. Estudei em escola Waldorf durante toda a educação básica e trabalhei como educadora na primeira infância por 15 anos, principalmente em escolas de arte, escolas Waldorf e públicas. Criei a ECOA, Consultoria Pedagógica, e com ela pesquiso e atuo na educação com foco na primeira infância, a partir do trabalho como educador parental, palestrante e professor. Tenho os principais como principais temas a pedagogia Waldorf, desenvolvimento infantil, identidade de gênero e sexualidade. E eu vou trazer Aru para nós aqui. Querido, como estás? Seja bem-vindo ao canal. Obrigada, Nina. Eu agradeço muito o seu convite. Começar agradecendo você, o seu convite, quem também vai estar assistindo. Agradecer o convite de estar aqui nessa troca, né? Eu estou muito feliz de poder começar aqui essa conversa. E obrigada pela apresentação, de como você me trouxe aqui. E quero saber como que você gostaria que a gente começasse essa troca. Olha só, eu comecei de uma maneira, conheci o seu trabalho de uma maneira muito irreverente. Assim. Uma pessoa me falou, você já conhece? Por quê? Eu estou fazendo um mapeamento de todas as bonequeiras Waldorf que existem. E as pessoas estão me mandando contatos e eu estou olhando. E aí uma pessoa me passou, você que lida com educação parental. E eu fui lá ver. E aí entrei como num túnel, sabe? Raramente eu navego como no Instagram, mas dessa vez eu fui entrando nas postagens, fui olhando e fui me encantando com a força, o profissionalismo. Eu sempre fico encantada quando as pessoas têm uma linguagem instagramável, sabe? Que faz tudo que a plataforma pede. Eu falo, nossa, como é que consegue? E eu gosto disso, principalmente quando associado a isso vem o conteúdo. Não fica só numa estética vazia, cumprindo os ritos que o Instagram... Até vou colocar aqui para a gente mostrar o seu Instagram. Olha lá, que coisa, que beleza. ECOA.consultoria pedagógica. E aí tem, olha, as bolinhas coloridas, todas organizadas. Tem postagens fixas que dão uma visão geral. Achei isso genial também. Eu sei que faz parte da metodologia, e aparecem vários momentos, conteúdos importantes, cursos, e bonecas apareceu ali também, por isso que eu resolvi, não, vou trazer a Aru aqui, algum ponto em comum, além, claro, da educação, nós temos, não é? Me conta como que você chegou nesse lugar. Você disse que já trabalhou tantos anos, mas é tão jovem. Então, conta um pouquinho de você para nós.
Legal, vou contar um pouquinho desse caminho. E achei muito legal justamente nesse encontro, né? Você, grande bonequeira que trabalha com isso, faz um trabalho de divulgação tão bonito, tão potente, tão importante, e, e aí a gente recentemente, né, dialogando em relação a bonecas, acho muito legal. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, comecei a trabalhar com a primeira infância aos meus 14 anos, como professor de dança. Na época, eu queria muito dançar, e a oportunidade que eu tinha de experimentar a dança, de poder fazer alguma aula na cidade do interior que eu morava, e para poder vivenciar isso, colocar o corpo em movimento a partir dessa arte, era se eu trabalhasse para poder dançar. Então, foi assim que eu comecei. Comecei a trabalhar nas escolas, ajudando na cantina, panfletando, ajudando no que fosse necessário para poder estar lá. Aí, logo em seguida, recebi a minha primeira turminha de dança, então comecei a ter comecei a dar aula de dança em troca de poder fazer as aulas de dança, né? E pagar pelas aulas, pelos figurinos para poder dançar. Então, esse movimento pela dança foi o que me conduziu a chegar na primeira infância. Então, desde os 14 anos foi quando eu comecei a trabalhar com a primeira infância. E aí passei um período como professor de dança em diferentes escolas, em diferentes lugares, escolas de arte, escolas convencionais, contraturno, escola Waldorf, né, passando ali por diferentes projetos e vivências, e até que o momento eu comecei a perceber que dentro do universo da dança eu sentia falta de algo relacionado com a educação, com a didática, com a pedagogia, como que a gente leva esse universo da arte para a criança, como que a gente chega à criança. Você está E aí, falando de didática mesmo? Da ação de educar na dança, é isso? isso, exatamente. Eu me questionava sobre como era tradicional o ensino da dança, e eu me perguntava, né, vindo de uma escola Waldorf, como é que a gente pode fazer de um caminho diferente? E aí, nessa busca, eu fui estudar pedagogia, fiz pedagogia na Unesp de Bauru. Dentro desse período que eu estive lá, eu fiquei os 4 anos da graduação também trabalhando nas escolas públicas, na educação infantil e nos anos iniciais, né? Então, nas prefeituras e no Estado, trabalhando ali com essa faixa etária da primeira infância e crianças um pouquinho mais velhas, né? E aí fui me encantando mais pela educação básica. Falei, nossa, a dança é uma coisa que me leva adiante, essa relação do corpo em movimento e a compreensão de mim mesmo, né? A partir do corpo em movimento, me é muito cara, mas que é esse universo da educação básica? Eu me encantei e comecei a ir atrás, a me interessar mais. E aí retomei um pouquinho esse lugar de dentro do estudo, dentro da faculdade, das pesquisas, dos grupos de estudo, eu comecei a me interessar, a entender a relação entre como que a arte, como que a dança, como que o corpo chega na educação básica, né? Como que isso é vivenciado na educação básica. Então, fui estudando esse campo da educação e da arte, também compreendendo qual é o campo do lazer, o campo das experiências corporais dentro da escola. E na minha vida também para fora da faculdade, tinha essa vivência de compreensão social. O que eu faço no mundo? Quem sou eu no mundo? Qual as minhas possibilidades de atuação? Como que o mundo toca a minha experiência? Então, fui indo para um lugar de ativismo político, de ativismo social, de coletivos, de experiências que me trouxeram mais criticidade, mais compreensão, mais empoderamento de quem eu era, de como eu podia me compreender na sociedade e buscar por direitos, né? E aí depois retorno à escola Waldorf como estagiário,
e falo, poxa, será que eu vou voltar para esse lugar? Não sei muito bem, porque eu também, dentro da faculdade, comecei a encontrar coisas diferentes, encontrar outros caminhos, fazer saudáveis, importantes questionamentos, né? Que E nem aí, mas no sempre são final, feitos na escola Waldorf, não é? exatamente. E aí eu acabei me interessando na possibilidade de voltar para a escola Waldorf, dessa vez como educador, e repensar práticas que eu entendia que poderiam ser diferentes, né? Repensar caminhos e querer questionar e falar, mas por que desse jeito e a gente não pode ver? Então vamos estudar a fundo a antroposofia, vamos estudar a fundo o desenvolvimento humano, vamos entender para poder fazer escolhas, criar novos caminhos, reconhecer a, possibilidades, né? Outras possibilidades. E então, esse lugar sempre da diversidade do E ser lá humano, de nessa um lugar escola Waldorf crítico. que você trabalhou, tinha abertura para esse aprofundamento, para essa expansão? Você foi acolhida no sentido de investigadora desses processos? Fui, aproveito aqui para dizer, né? Acolhido no masculino, né? Ou no neutro, foi acolhido como investigador desses. Olha só, gente, desses letramento para mim. Porque é a primeira vez que eu converso com alguém não binário. Então, eu preciso aprender os termos. É muito difícil para quem já passou faz tempo dos 60 reorganizar, mas estou inspirada, com vontade, e quero que chegue ainda cada vez mais gente do futuro aqui comigo, sabe? Gente que realmente ultrapassou questões tão precárias da nossa subjetividade. Olha só, então, vou de novo, legal. Foi acolhido ou acolhida? Acolhide? Pode ser acolhide com E, né, na linguagem neutra, ou pode ser acolhido no gênero masculino, porque eu me identifico com esses dois pronomes. Deixa eu fazer uma digressão. Por quê? Por que pode ser no gênero masculino, que é majoritário, que é patriarcal, e não pode ser no gênero feminino, como se fosse universal? É uma determinação, ou é uma ação política? Me explica isso só para outras velhinhas. Olha, aqui no canal, Aru, a faixa etária é toda acima de 45. Legal, vamos conversar. Eu acho que tem tudo a ver também com esse caminho de encontrar, né? Vou retomar um pouquinho e aí eu chego nos pronomes. Eu acho que então, quando eu chego nessa escola eu refaço a minha pergunta. Você foi acolhida ou acolhido nessa sua trajetória na escola Waldorf como investigadora? Investigadora? Foi super acolhido. Tive uma experiência muito feliz e muito rica, né, potencializadora, que eu também sempre agradeço pela oportunidade de ter encontrado uma escola que me acolheu e falou, também não sei como fazer o que você está trazendo, né? O que você está trazendo também às vezes chega como novo aqui, mas vamos junto construir isso. Então, essa confiança, essa parceria que eu encontrei foi única. E a partir desse momento, então, fazendo esses questionamentos, junto deles, do questionamento dentro do entorno escolar, também iam se movimentando internamente os meus questionamentos, porque até então eu não sabia que eu era uma pessoa trans, né? Essa foi uma descoberta e, na verdade, assim, uma expressão para o mundo de dizer para o outro, né, assumir para o social, sendo uma pessoa trans, foi uma descoberta relativamente recente. Então, foi um caminho de entendendo quem eu era, como me colocar, mas desde muito jovem, acho que isso é uma coisa que conta dentro da minha trajetória, e por isso eu gosto de falar do tempo que eu trabalho, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo pela vontade de poder estar movimentando o corpo, poder estar dançando, e
não só dentro de para pessoas LGBT que vivenciam, às vezes, um ambiente familiar ou escolar, um contexto em que não é muito acolhedor, o que não é um fato, né? No Brasil, nós não temos esse acolhimento e respeito para a população LGBT como temos para o restante da população, né? Para a população cisgênera, branca, heterossexual. Então, a busca pelo trabalho, ela acaba sendo algo que surge muitas vezes, muito cedo, uma necessidade de buscar uma autonomia por falta de acolhimento, né? Então, às vezes, quero fazer isso por mim, quero dançar, mas também não sei aonde eu posso contar, não sei com quais lugares, quais pessoas, qual suporte, qual estrutura eu posso contar. Então, eu preciso de autonomia, porque eu não sei até quando eu vou estar, né, nesse lugar. Então, Eu o quero trabalho, dizer que tem normalmente, para muita pessoas... lucidez na sua reflexão, é muito lúcido. Olha, estou impressionada, muito bem impressionada com a sua lucidez. Eu estou aprendendo muito, é uma alegria, sabe, encontrar alguém com essa capacidade de expressar a si mesmo de modo tão intensivo. Muito obrigada, viu? Que legal, que legal. Eu que agradeço poder estar aqui trocando, né? E aí, então, assim, eu fui voltando para a escola Waldorf, atuei os últimos anos em escolas Waldorf, tanto como coordenador pedagógico, em iniciativas começando, né? Numa iniciativa lá em Ilhabela, que é onde eu moro hoje. E também passei muito tempo aí na primeira infância, no jardim, na primeiríssima infância, né, nos primeiros 3 anos, e aí na coordenação pedagógica e estudando e pensando, né, a minha grande pergunta, olhando para a minha vida, olhando para e para o contexto social e vendo, puxa vida, a gente tem muito ainda para onde caminhar numa transformação social. Então, meu olhar ele sempre foi assim de imaginar que todas as nossas ações é como se elas fossem, a gente está jogando uma pedra em um lago, né? A gente joga uma pedra em um lago e a pedra desaparece, o nosso gesto ele some, mas isso reverbera na água, né? E aqueles círculos que se formam, eles vão se vão reverberando até encontrar onde tocar. Então, os nossos gestos eles não terminam aonde a gente acha que eles acabam. Na verdade, as nossas práticas elas têm consequências enormes, né? Então, o que implica que aqui eu costumo falar isso, os nossos gestos implicam. Essas implicações, às vezes, a gente não consegue vê-las, não é? Exatamente. E aí eu fui me construindo essa pergunta, né? Todas as minhas ações, elas deixam marcas no mundo. Todas as ações das pessoas deixam marca no mundo. O que a gente tem deixado? O que a gente tem feito? Até onde vai as consequências do meu ato, né? Do meu gesto? E entendendo a profundidade do que significa pensar em minorias sociais, entendendo o que significa pensar na comunidade LGBT, por exemplo, e como que a gente pode abarcar e acolher a diversidade, a gente precisa mudar a raiz, né? A gente precisa transformar e adubar essa raiz. E aí, então, pensando em infância, pensando na primeira infância, meu trabalho ele foi bem se voltando para isso, meu estudo, minha formação, ele foi se voltando bastante para esse lugar, né, de estudar a fundo o desenvolvimento infantil, e entender também dentro do campo da diversidade, também fui me especializando e fazendo uma pesquisa mais aprofundada dentro do campo de gênero e sexualidade, que foram sempre âmbitos que me tocaram pessoalmente, profundamente, né? E aí, dentro dessa, né, do que você perguntou sobre os pronomes, o pronome, acho que assim, quando a gente fala sobre, agora falando um pouquinho de letramento, né? E o que é identidade de gênero, para a gente pensar por que pronomes, por que essa variação? Acho que, primeiro, a compreensão de que
sexo biológico, que é a genitália, a constituição hormonal, fisiológica, cromossômica, isso se chama sexo biológico, né? Em que a gente pode ter diferentes vivências de um sexo biológico. Então, pode ser, por exemplo, o sexo biológico masculino, quando tem os órgãos reprodutores masculinos completos, né? E numa formação específica, e o sexo biológico feminino, quando tem toda essa formação do ovário, útero, trompas, né? Enfim, toda essa construção, e também diferentes formações biológicas. Isso também é algo que precisa estar em pauta das pessoas que são intersexo, que têm diferentes formações cromossômicas, na expressão fisiológica, hormonal, e que apresentam uma caracterização E que é a gente chama muita de gente, pelo que eu intersexo. sei. É Muita gente. E pouco Exato. falado, Então, né? pouquíssimo falado, a gente continua numa construção como se a nossa biologia fosse com duas únicas opções, masculino e feminino, sexo biológico masculino e sexo biológico feminino. E não, a gente tem esse intersexo, que antigamente era chamado de hermafrodita, né? Hoje a gente tem uma compreensão muito mais aprofundada do que é o intersexo. E isso então, falando um pouquinho do sexo biológico. Agora, o que é a identidade de gênero? Isso é outra coisa, né? Identidade de gênero é sobre como eu percebo a mim mesmo, como eu reconheço a minha subjetividade, como eu percebo a minha existência nesse mundo, como eu me sinto, né? Então, está relacionado com uma capacidade de auto-observação, né? De percepção de si próprio, e que não está nada sobre a minha identidade de gênero, que é algo completamente subjetivo, não está expresso no meu corpo, nem na minha genitália, não é a minha roupa, não é o meu cabelo, não é o meu jeito de falar, mas é como eu percebo a mim mesmo dentre o que existe no nosso contexto social de possibilidades, né? E isso varia de cultura para cultura. Então, quando a gente fala sobre identidade de gênero, a gente também está tocando diretamente, são contextos completamente relacionados, né, com as questões étnico-raciais, com a pauta étnico-racial, porque quando a gente está falando de diversidade cultural, para a construção de uma subjetividade, a gente está falando aí de pessoas, de povos indígenas, culturas indígenas diversificadas, que também têm compreensões, por exemplo, de gênero completamente diversificadas, né? E aí, quando a gente vai falar aí sobre essa compreensão geral que a gente tem arraigada sobre que existe essas duas possibilidades de ser, homem ou mulher, a gente está falando de uma construção colonizada, né? De uma construção que veio importada de fora para dentro, porque quando a gente fala dos nossos povos originários que estavam aqui, né? Antes de chegarem os portugueses, o que tinham eram diversas culturas com diversas compreensões. E essa construção de ser homem ou mulher foi algo que foi importado e aderido, né? Então, essas pautas, elas estão completamente relacionadas, então, a identidade de gênero, ela é como eu me percebo. Então, sexo biológico, o meu corpo, né? E identidade de gênero, como eu me percebo. E dentro desse me perceber na sociedade, a gente entende que papéis sociais, eles podem ser amplos, podem ter muitas construções que fogem de apenas duas caixas pré-determinadas, né? Mas sim sobre se o nosso eu é um ser livre e que está a todo momento se autoeducando, se percebendo, se autoconhecendo, a gente
tem a possibilidade de ampliar e encontrar cada vez lugares mais únicos da expressão do nosso eu, né? Então, eles podem ser... a gente conhece essas caixinhas do homem e da mulher, mas a gente também existe outras coisas que estão fora da caixinha, né? Então, esse termo não binário, na verdade, ele é um termo que a gente fala que é um termo guarda-chuva, ele é um termo amplo que abarca o que está fora dessas duas caixinhas, do homem e da mulher, né? Dessas duas percepções de si próprio. São outras possibilidades para fora dessa, não necessariamente uma específica, não necessariamente um encontro dos dois, mas possibilidades amplas de se perceber, né? E como tudo isso é muito subjetivo, o que a gente percebe dessa subjetividade? Como é que a gente expressa a nossa subjetividade na nossa cultura? De diversas formas, e uma delas é a nossa linguagem, é a oralidade, né? Então, quando eu estou conversando com alguém, e eu falo, né, oi, estou conversando com você, falo, ai, como que é seu nome? Ai, Nina, para mim, para nossa conversa, você se apresentar com seu nome é um elemento importante da identidade, de quem você é, da sua expressão no mundo, né? Assim como o meu Aru é um elemento importante é, da minha identidade, de quem eu sou e como me apresento e me identifico como um ser único no mundo, né? Então, a nomeação, ela traz essa possibilidade. E aí, quando a gente continua essa conversa, quando eu vou me referenciar, a nossa língua, ela faz uma referenciação ou masculina ou feminina, né? Que vai ou para um lado ou para o outro. Então, nesse âmbito, aí a linguagem, ela vem como uma possibilidade de ampliar a expressão dessa subjetividade de quem eu sou. Por isso, então, tem tido esse movimento nos últimos anos de construção e conversas e difundir o que a gente chama de linguagem neutra, que seria, ao invés de a do feminino e do o do masculino, você também poder incluir o e, que abarca essas outras experiências fora desses dois lugares, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma proposta de ser inclusiva. Então, por exemplo, quando eu uso a linguagem neutra, quando eu vou falar, por exemplo, boa tarde a todos, ao invés de falar boa tarde a todas e todos, eu estou incluindo tanto o todas quanto o todos dentro do todes. Né? O todes, ele não é exclusivo para pessoas não binários ou para pessoas que se identificam com esse pronome neutro, mas sim ele é uma tentativa de inclusão, de ser mais inclusivo, uma linguagem mais inclusiva. Significa também menos hierárquico, menos opressivo. É por isso que a minha pergunta, por que às vezes adota o masculino no não binário e não o feminino? A minha pergunta tem esse caráter mais do poder. A linguagem, o pronome, assim, é que cada construção é muito única também, né, de cada um. Então, por exemplo, eu posso falar aqui pessoalmente da minha trajetória, do meu... Isso, da sua mesmo. Né? Eu, né, nasci e fui identificada, falou, é uma menina. Então, fui colocado, né, assim, você é uma menina, foi colocado para mim de fora para dentro, quem eu era, qual era a minha subjetividade, e eu fui crescendo, acolhendo e tentando acomodar esse caminho de subjetividade que me foi dado, né? Só que ao longo do tempo eu fui entendendo que o que me foi dado, eu tinha que me apertar muito para caber aqui. Então, entendi num dado momento em que eu era uma pessoa trans, que eu transicionava desse lugar, né? Que eu me entendi como um ser que transitava desse lugar imposto no nascimento para um outro lugar. E que lugar é esse?
ele também não é um lugar pronto, ele é uma construção de caminho, né? De percepção de quem eu sou, como você, é uma construção de um lugar não dado, de um lugar, um devir lugar, né? E dentro desse caminho, eu fui explorando e entendendo que a minha identificação com expressões e experiências que a gente chama de masculinas, né? Elas faziam sentido para mim. Então, a experiência de transitar para um outro lugar diferente do que eu cresci, elas me traziam a possibilidade de me sentir diferente, né? Então, o gênero, o pronome masculino, ele foi uma construção para mim também, de entender se ele fazia sentido ou não. Durante um período, só a linguagem neutra fazia sentido. A feminina, a linguagem, o pronome feminino, ele parecia me dizer de um lugar onde eu sempre estive e não me deixava experienciar. Entendi agora. Legal, entendi. Olha só. Então, quando você usa o pronome masculino, se referindo às coisas que você faz, é um gesto político seu, porque, digamos assim, o seu lugar de aprisionamento era no pronome feminino. Exatamente. Entendi. Agora, sabe, porque isso sempre me intrigou. Por que quem se apresenta como não binária está sempre meio vestido de roupa de homem? Eu sempre fiquei com aquilo me incomodava, porque eu não quero ser tudo menos homem, né? No sentido do patriarcado, no sentido da opressão, né? Eu sempre me intrigava isso. Mas agora eu estou entendendo. Você quer afirmar a sua produção de singularidade. Exatamente. O seu processo de subjetivação requer um estranhamento de quem já, por exemplo, te conhecia de uma determinada forma e que agora você, para afirmar, precisa ter estratégias também. Não sei. Foi o que, mais ou menos, né? Para você poder também causar estranhamento. Ora isso, ora aquilo. Eu sou única, porque aqui no canal a gente tem como base teórica de pesquisa as filosofias da diferença. E as filosofias da diferença, elas não criam um terceiro viável, né? É homem, é mulher, tem um terceiro. Não, é cada um na sua própria produção de singularidade. Essas caixas, para tudo, não só questão de gênero, mas essas caixas, elas retiram de nós a possibilidade de sermos únicos, porque essas caixas sempre nos agregam a coisas que não somos, seja lá as quais né? Seja na categoria velhinhas, seja na categoria bonequeiras. Quando me chama de bonequeira, eu falo, eu não sei, não. Sabe? Por quê? Porque eu acho que o que a gente tem como tarefa é nos tornarmos cada vez mais únicos, incomparáveis, como diz o filósofo, né? Somos incomparáveis. E aí, a linguagem é a prisão, é o que nos aprisiona muito, principalmente essa linguagem que usamos no Ocidente, que é uma linguagem toda estruturada em pares binários. Então, é uma ação política. Eu agradeço demais a sua explicação e paciência. Mas eu quero que você fale das suas ações, daquilo que você oferece, dos seus cursos, das suas palestras, para a gente já ir finalizando. E vou falar, eu gostei demais, eu ficaria aqui a tarde toda te escutando. Mas eu quero que você também abra, para quem está aqui no canal, a possibilidade de conhecer, de participar das suas ações, de usufruir disso que eu estou usufruindo hoje, que é a sua pessoa.
Ah, que Fala, legal. você me mandou 2 ações que você está promovendo por esses dias, não é isso? Isso, exatamente. Então, e aí dentro desse caminho, né, de entender todo o desenvolvimento, a educação, atuar diretamente com essa primeira infância e dialogando com a diversidade e com a transformação social, eu entendi que eu queria fazer trocas com quem se eu estou falando assim de querer transformar essa infância e dar mais possibilidades de experimentações e da diversidade ser cultivada na infância, eu preciso primeiro acolher quem acolhe a infância, né? Quem recebe a infância e quem cuida da infância. Então eu caminhei um pouquinho para construir, aí como ela justamente fala desse lugar de acolher quem trabalha com a infância, quem cuida da infância, quem promove a infância, para oferecer mais qualidade, respeito e diversidade, né? Então, esse trabalho, por exemplo, de educador parental que eu ofereço, que é justamente poder ter essas trocas semanais com famílias, com pais, mães, né, educadores primários ali, com educadores escolares, babás, pessoas que trabalham e acolhem essa primeira infância e contribuir mais com a conscientização do desenvolvimento infantil, compreender o que é o desenvolvimento humano, fases que a criança passa, como que a gente pode acolher, compreender, entender os processos que a criança passa, né? Desfraude, desmama, introdução alimentar, como escolher uma escola, enfim, a gente sabe que a maternidade, por exemplo, e pessoas que gestam e cuidam de crianças no geral, elas estão bastante desprovidas de grandes acolhimentos sociais, né? Políticas públicas que favorecem quem cuida de criança. Então, esse trabalho de educador parental é tentar oferecer justamente esse suporte de estar junto, de espaço de trocas com alguém profissional que entende do desenvolvimento infantil, né? Então, esse é o trabalho de educador parental que eu ofereço para famílias, normalmente, né, famílias que vêm procurar, e também esse processo de educação para a diversidade, com foco na identidade de gênero e sexualidade, nas escolas, nas faculdades, para educadores, para famílias, para gestores, né, diretores de escola, para pessoas que estão à frente, outros educadores, né, eu trabalho mais com educadores do que com crianças, mas é para contribuir nessa transformação e esse ampliar do olhar para abarcar a diversidade com mais respeito, né? Para abarcar dentro do espaço escolar a diversidade de gênero e sexualidade com mais respeito, porque a gente sabe também que Aru, você é muito especial para isso. Todo modo, é tão cuidadoso o seu modo de falar, é tão. É um ativismo delicado, vou usar um termo que a gente usa aqui. Mas muito legal esse termo. É um modo que expõe. Por exemplo, eu estou aqui fazendo papel e sou mesmo, né? Da velhinha descuidada. E você, com a maior delicadeza, com a maior paciência, com espírito educativo mesmo. Isso é tão raro e tão bonito. Eu estou adorando, sabe, ter essa chance de me aproximar do espírito da sua tarefa terrana. Então, conta objetivamente, agora para a gente já encerrar, que pena. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei todas as informações que você me passou, das 2 atividades e do seu Instagram. E eu queria que você então, convidasse as pessoas a participar e a mais ainda, sabe, a compartilhar aquilo que você faz, que eu acho isso muito importante.
Isso, ai, que legal. Então, eu convido vocês a seguir, né, no Instagram, é @ecoa consultoria pedagógica. Tô lá todos os dias compartilhando, construindo, dialogando com quem quer dialogar sobre educação para a diversidade. Vai acontecer agora, dia 23 de julho, uma aula que eu estou fazendo, vai ser sobre desfraude, que vai ser o caminho do desfraude tranquilo, e a gente vai falar com profundidade, conhecimento, conscientização do que é esse momento tão importante da primeiríssima infância, o que é esse momento tão significativo. Então, a gente vai ter essa aula aí super especial no dia 23. E além disso... Essa aula é online? É uma aula online, isso. Uma aula online. Então, todo mundo pode participar. Ótimo. E aí vai acontecer também um curso chamado Identidade de Gênero. É assunto da educação infantil? Esse é um curso que ele vai já... Esse agora é o segunda edição dele. São 3 encontros nos dias 12, 13 e 14 de agosto, também no formato online, todo mundo pode participar. Ótimo. Esse é um curso em que eu vou abarcar, né, sobre o letramento da identidade de gênero, para todo mundo aprender, compreender com profundidade o que é identidade de gênero em uma leitura antroposófica. Então, como a gente olhando... Isso para mim é uma coisa interessantíssima. Então vai ser muito legal ter você com a gente lá. E identidade de gênero na educação infantil. Então, a partir de toda essa leitura, como que a gente pensa, repensa e reconhece as nossas práticas na educação infantil para que elas sejam mais respeitosas, mais acolhedoras para a diversidade. Então, esses são os 2 próximos eventos que já estão aí divulgados, que vão acontecer. E é isso, convido todo mundo a acompanhar, participar, compartilhar. Aru, fiquei com vontade de compartilhar com você uma experiência que eu já fiz várias vezes, que eu normalmente dou aulas nos seminários de formação de professores da pedagogia Waldorf. E nesses... E eu faço de metida, porque eu não tenho essa base, né, que você tem, mas sinto que há uma necessidade de causar uma reflexão nessa área. Então, eu faço as bonecas, ensino a fazer as bonecas. E as bonecas que eu ensino a fazer vão vestidas de modo neutro. Eu não gosto também da palavra neutro, não, mas vão com roupas de criança, que não tem marcas dessas caixinhas que o pensamento ocidental nos impele. E aí é muito interessante ver a recepção dos professores e professoras e professores em formação, porque a boneca sai com aquela cara de criança, com aquela cara de boneca, mas sem marcas. E a boneca, tradicionalmente, para a gente não dizer que não falou de boneca por aqui, e a boneca, tradicionalmente, é uma marca de subjetivação muito forte. Muito forte. E aí, eu queria só compartilhar com você que eu faço experiências também. Muito legal saber disso. Me interesso demais para que a infância seja livre dessas marcas. Porque uma criança é uma criança, não é um menino ou uma menina. É uma criança. Né? Ela se sente plena. Não precisa ser, porque muitas vezes essas marcas chegam na primeira infância de modo muito abrupto, de modo muito violento, sempre com restrições, seja para dar um afeto, um abraço numa boneca, se for uma criança marcado com um gênero que não pode mexer com bonecas, seja para se comportar de certa maneira que as marcas daquele gênero determinam. Então, isso tudo faz com que a subjetividade se apequene. A gente pode ser muito maior do que isso. E uma criança,
acostumada a ser grande na sua plenitude, na sua potência. Isso Steiner traz com muita firmeza. Se ela se sente plena, ela vai ser uma pessoa genial, que vai mudar esse mundo entristecido em que vivemos, não é? Com certeza. Com certeza. Nina, eu agradeço muito essa conversa, o convite para estar aqui. Agradeço muito a sua abertura, e eu acho que é justamente dessas aberturas e eu amei esse termo, né? Desse ativismo delicado, que a gente vai transformando o mundo. Olha só, eu vou convidá-la mais vezes, tem muito assunto, e sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.